Eu sei que em um Brasil como o nosso, falar que você trabalhar muito é errado é pedir pra uma briga. Só que uma coisa que eu aprendi com o Guilherme Benchimol, diretamente da G4 Valley, é que não é sobre você trabalhar muito o tempo todo. E eu sei, existe essa cultura o tempo todo de Gabriel, mas eu preciso trabalhar muito tempo, eu preciso fazer esforço. E se isso fosse uma verdade, se somente o esforço fosse o que realmente as pessoas querem e buscam, todo pedreiro seria milionário. Absolutamente todo, porque eles fazem um trabalho braçal incessantemente. Mas nem por isso o Elon Musk deixa de ser tão rico. Percebe que o Elon Musk, ele não fica, os homens mais ricos não ficam ali apertando um parafuso. Não. Eles ficam preocupados para onde a empresa está indo, como que está a liderança, como que está a gestão, a eficiência, a performance, acionistas, investidores. E por fim, aonde a energia dele aplicada de forma eficiente vai gerar um maior resultado. Então a gente começa a falar em um nível em que eu até vou sentar aqui para conversar com você melhor. A gente começa a falar em um nível em que a gente precisa o tempo todo estar pensando sobre performance, sobre desenvolvimento. Por quê? Pensa a sua vida como uma grande jornada. Só que nessa jornada tem alguns trampolins que você pisa neles e você consegue acelerar anos na sua vida em questão de semanas, meses. Por exemplo, eu tava no começo ali na minha jornada, eu estudava, fazia a questão de vender nas ruas, estudar para concurso militar, e eu tinha uma grande dificuldade em vender, sair de casa já vendendo. Por quê? Eu carregava uma bolsa pesada e consequentemente isso fazia pensar que, eu tenho que sair de casa todo dia para vender, e se eu ficar doente? O que vai acontecer a partir desse momento? E foi aí que me deu um estalo. Eu pensei, olha, melhor do que eu vender mais o tempo todo é se eu vender melhor. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar essa situação? E pensando sobre isso, que verdadeiramente eu cheguei numa conclusão. Vender é sobre uma questão de método. Então, a partir daí eu comecei a desenvolver sobre estratégia de LTV, retenção de cliente, lifetime value, experiência do meu cliente. Gabriel, você sabia desses termos na época? É claro que não. Mas ao invés de eu sair de casa com uma bolsa pesada com 30 sanduíches a serem vendidos, eu comecei a sair de casa com bolsas e mais bolsas já vendidas. Então eu só ia entregar aos meus clientes. Olha só, percebe como é um ajuste sutil? E enquanto eu ia para a escola, enquanto eu ia para o posto, para o cursinho, eu estava conversando com uma senhora aqui do lado que tinha 2, 3 netos e eu perguntava, poxa, complicada essa cantina, né? Tem nada de bom para comer, ou então paga caro e come mal. E ela começou a falar, meu filho, verdade, complicado, e assim por diante. Faz o seguinte, toma aqui um sanduíche de frango, dá para os seus netos experimentarem, e se a senhora gostar, eu trago aqui novamente. Então, eu já não mais ia para minha casa de mãos a banana. Eu ia para casa para produzir mais, porque no outro dia eu tinha que vender mais. Eu já estava vendido. Eu comecei saindo de casa com 0 para voltar com 30 vendas, e eu comecei a sair de casa já com 30 vendas, a um ponto que aquela bolsa que eu carregava já se tornou pequena demais. Eu comecei a pensar em estratégias, porque, olha, beleza, então não vou mais sair para vender, vou botar um vendedor, vou botar uma cozinheira, vou contratar um frigobar maior e ok, mas e se alguma dessas coisas pararem? O que acontece? O que acontece se uma dessas engrenagens pararem? E foi assim que eu entendi sobre escala. Nesse modelo de negócio que eu estou falando para você agora, eu ia crescer à medida que eu investisse cada vez mais, e era proporcional. Então, se eu quisesse dobrar minha receita, eu teria que vender o dobro. Olha só que relação de investimento e retorno. Quando eu falo para você que você precisa ser preguiçoso, você não precisa trabalhar o tempo todo, é exatamente sobre isso. Sobre você sentir as dores de seu trabalho, sentir os dores dos seus resultados, de suas ambições, para a partir daí você começar a nortear para onde você vai caminhar. Porque se você quer chegar num ponto B, é necessário você reconhecer primeiro aonde você está. E a partir daí, quais são os recursos? Quais são as pessoas? Com que ferramentas eu vou trabalhar? Qual é o conhecimento que eu tenho que desenvolver? Ou melhor, quem eu preciso alcançar, acessar, para realmente desenvolver esse resultado e alcançar o ponto B? Seja lá qual o ponto B seja. Então, pessoal, eu preciso deixar bem claro para vocês que não importa o quão esforçado vocês sejam, se vocês não trabalharem de forma inteligente, isso vai tender a 0. Porque bater com a cabeça na parede não vai te dar resultado.
Existem muitas pessoas aí, principalmente no mercado digital. Eu estou anos e anos e anos tentando. Ok, mas você já investiu em um livro, uma mentoria ou algo do gênero? Não, eu vi sobre um lançamento, eu vi uma fórmula, eu vi um método. Gente, vocês estão dispersando energia o tempo todo. E é por isso, exatamente por isso, que você não consegue ter resultado consistente. Gabriel, então eu tenho que pegar uma coisa e ficar obcecado por aquilo? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, se você no meio do caminho entender que existe um caminho melhor para você seguir, é um outros 500. E isso você vai precisar aprender e desenvolver com o decorrer do tempo. Se você quer aprender mais sobre empreendedorismo, vendas, gestão e liderança, segue o Gabriel Lima, deixa aqui o seu like, compartilha, comenta aqui o que você mais gostou, ou então se você não gostou também, curte aí, me ofende para dar engajamento.